Assim dizendo, Silas discretamente nos compelia a caminhar na direção da porta de acesso ao pátio exterior do templo. Alcançando a saída, notamos que a claridade ambiente se apagava quase que de chofre, a poucos metros do pórtico, dando-nos a ideia de sofrer tremendo impacto das sombras circundantes. No enorme átrio adensava-se turba imensa. Grupos diversos conversavam em alta voz. Havia quem chorasse, quem deprecasse e quem gemesse. Nossa visão, ainda não adaptada, mal registrava os contornos da grande multidão que ali se aglomerava. Entretanto, podíamos ouvir com precisão palavras e gritos, rogativas ardentes e desconsoladores apelos. E notando-nos a estranheza, o assistente observou: Aqui temos o parlatório da mansão, ao qual comparecem grandes fileiras de almas sinceras e sofredoras, mas habitualmente em profundo desespero a inibir-lhe as vantagens da oração pacífica. E nesse grande recinto dedicado à palavra livre, encontramos realmente a nossa divisa vibratória. Além dele, é a dor inconformada e terrível, gerando monstruosidade e desequilíbrio a espremerem o inferno da interpretação religiosa comum. No entanto, muros adentro de nossa casa é a dor paciente e compreensiva, criando renovação e reajuste para o caminho dos céus. Diante dos quadros deprimentes sob nossa vista, não dispunhamos de expressão para qualificar o estupor de que nos sentíamos dominados. Foi por isso que nos calamos de maneira instintiva perante a quietação do assistente, que, a nosso ver, recorria silencioso ao favor da oração. Enquanto outros servidores da instituição por nós passavam à pressa com o evidente intuito de auxiliar, Silas desceu a escadaria do templo em nossa companhia, nos explicando: Muitos companheiros de serviço valem-se deste horário para o culto espontâneo do amor fraterno. Ouvem aqui neste locutório os desesperados e os tristes, e tanto quanto lhes é possível, administram-lhes medicação e consolo, não somente os exortando à compreensão e à serenidade, mas também os acompanhando aos círculos tenebrosos ou à esfera dos encarnados para a obra de assistência aos laços afetivos que lhes perturbam o coração. Nesse instante, entramos mais diretamente em contato com os grupos rumorosos. Agora, adaptada nossa visão à sombra reinante, conseguíamos diferenciar as figuras lamentáveis e exóticas que nos cercavam agoniadas. Eram mulheres de duro semblante que a miséria desfigurava e homens de fisionomias torturadas pelo ódio e pela angústia. Dificilmente de nossa parte poderíamos avaliar-lhe a idade segundo o escalão terrestre. O infortúnio deles convertera-os em fantasmas de amargura, quase a irmaná-los integralmente no mesmo tipo de configuração exterior. Muitos mostravam mãos semelhantes a ressequidas garras, e em quase todos o olhar enraivecido ou medroso revelava a dolorosa fulguração da mente que desceu ao poço da loucura. Preces comoventes misturavam-se a clamores sinistros de revolta. E vendo contristados a multidão em movimentos rudes ante as portas abertas do santuário tranquilo, perguntamos ao assistente por que não se acolhia toda ela ao templo hospitaleiro, então quase deserto. Silas, contudo, designando a entrada do edifício que vínhamos de deixar, fixou a portaria radiante que da forte penumbra mais se nos afigurava um túnel aberto para a luz.
e nos esclareceu. Efetivamente reportam-se vocês a medida desejável. Entretanto, apenas ingressam no recinto sagrado quantos lhe podem suportar a claridade com o respeito devido. Quase todos os irmãos que se congregam nessa praça trazem mutilações que a perversidade lhes impôs, ou são portadores de sentimentos tigrinos de petições comoventes mal encobrem. E com semelhantes disposições, não resistem ao impacto da claridade dominante, dosada em fotônitos específicos, a se caracterizarem por determinado teor eletromagnético, indispensável à garantia de nossa casa. Muitos de nossos irmãos aqui desarvorados clamam com a boca que anseiam pelas vantagens da prece na intimidade do santuário. No entanto, por dentro lá estimariam tripudiar sobre o nome sublime de nosso Pai Celeste no culto da ironia e a blasfêmia. Para que não tumultuem a atmosfera divina que nos cabe oferecer a oração pura e reconfortante, recomendam nossos orientadores que a luz permaneça graduada contra distúrbios e prejuízos facilmente evitáveis. Sr. Silas, então isso quer dizer que somente o sincero arrependimento da alma entrará em sintonia com as forças eletromagnéticas que operam neste recinto? É exatamente assim, André. Nossa instituição permanece de braços abertos à provação e ao sofrimento, mas não à rebeldia e ao desespero. Nesse ponto da conversação, fomos interrompidos por dezenas de braços ressequidos a implorarem socorro. Silas fitava-os compadecido, mas sem se deter. Até que nosso passo foi cortado por uma apressada mulher que lhe chamava pelo nome. Nosso amigo identificou-a, porque parando de súbito, estendeu-lhe a destra amiga, murmurando: Luísa, minha amiga, o que você deseja? Estou desesperada e não sei mais a quem recorrer. É que minha filha, minha pobre Marina, esmorece. Tenho lutado com todas as minhas forças para furtá-la ao suicídio, mas agora me sinto enfraquecida e incapaz. Silas, em tom imperativo, como se o alarme daquele instante lhe obscurecesse a serenidade mental imprescindível ao entendimento da nova situação, mandou que ela falasse. Assistente, perdoe-me a insistência em falar-lhe de meu infortúnio, mas sou mãe. Minha desventurada filha pretende matar-se esta noite, comprometendo-se ainda mais com as trevas da sua consciência. Silas aconselhou-lhe a volta ao lar terreno como lhe fosse possível, e dando-nos as mãos, promoveu a viagem rápida para o objetivo a que devíamos atender. E no caminho ele nos informou. Trata-se de companheira da mansão reencarnada há quase 30 anos, sob os auspícios de nossa casa. Prestaremos-lhe o necessário auxílio, ao mesmo tempo que vocês poderão examinar um problema de débito agravado. O que mais me impressiona aqui é observar o grande número de mulheres em trabalho de oração e assistência. Isso é uma grande verdade. Raras esposas e raras mães demandam as regiões felizes sem os doces afetos que acalentam no seio. O imenso amor feminino é uma das forças mais respeitáveis da criação divina. Todavia não houve mais tempo para qualquer outra divagação. Atingíramos no plano físico pequenina moradia constituída de 3 peças desataviadas e estreitas. O relógio acusava alguns minutos depois da meia-noite.
acompanhando Silas, cuja presença deslocou diversas entidades da sombra que ali se ajuntavam com a manifesta intenção de perturbar, e ingressamos num quarto humilde. Percebemos sem palavras que o problema era efetivamente desolador. Junto de jovem senhora agoniada e exausta, uma menina de 2 a 3 anos choramingava inquieta. Via-se-lhe nos olhos esgazeados e inconscientes o estigma dos que foram marcados por irreprimível sofrimento ao nascer. Contudo, através da preocupação indisfarçável de Silas, era fácil reconhecer que a pobre senhora era o caso mais urgente para os nossos cuidados. A infeliz de joelhos beijava sofregamente a pequenina, mostrando a indefinível angústia dos que se despedem para sempre. E logo após, em movimento rápido, tomou de um copo em que se encontrava a beberragem, cujo teor tóxico não nos deixava qualquer dúvida. Antes, porém, de colocá-lo à boca precipitadamente, eis que o assistente lhe disse em voz segura: Marina, minha filha, como podes pensar na sombra da morte sem a luz da oração? A desventurada não lhe em silêncio, com evidentes sinais de temor e remorso. Atitude mental essa que lhe acentuava a passividade e da qual se valeu o assistente para conduzi-la ao sono provocado. Silas emitiu forte jato de energia fluídica sobre o córtex encefálico dela, e a moça, sem conseguir explicar a si mesma a razão do torpor que lhe invadia o campo nervoso, deixou-se adormecer pesadamente, qual se houvera sorvido violento narcótico. O assistente interrompeu a operação socorrista e falou-nos bondoso: Temos aqui asfixiante problema de conta gravada. Marina veio de nossa mansão para auxiliar a Jorge e Zilda, dos quais se fizera devedora. No século passado interpôs-se entre os dois, quando recém-casados, impelindo-os a deploráveis leviandades que lhes valeram angustiosa demência no plano espiritual. Depois de longos padecimentos e desajustes, permitiu o Senhor que muitos amigos intercedessem junto aos poderes superiores para que se lhes recompusesse o destino. E os três renasceram no mesmo quadro social para o trabalho regenerativo. Marina, a primogênita do lar de nossa irmã Luísa, recebeu a incumbência de tutelar a irmãzinha menor, que assim se desenvolveu ao calor de seu fraternal carinho. Mas, quando moças feitas há alguns anos, eis que, segundo o programa de serviço traçado antes da reencarnação, a jovem Zilda reencontra Jorge e reatam instintivamente os elos afetivos do pretérito. Amam-se com fervor e confiam-se ao noivado. Marina, porém, longe de corresponder às promessas esposadas no mundo maior, pelas quais lhe cabia amar o mesmo homem no silêncio da renúncia construtiva, amparando a irmãzinha, outrora repudiada esposa nas lutas purificadoras que a atualidade lhe ofertaria, passou a maquinar projetos inconfessáveis, tomada de intensa paixão. Completamente cega e surda aos avisos da sua consciência, começou a envolver o noivo da irmã em larga teia de seduções, e atraindo para o seu escuso objetivo o apoio de entidades caprichosas e enfermiças por intermédio de doentios desejos, passou a hipnotizar o moço espontaneamente, com o auxílio dos vampiros desencarnados, cuja companhia aliciara sem perceber. E Jorge, inconscientemente dominado, transferiu-se do amor por Zilda à simpatia por Marina, observando que a nova afetividade lhe crescia assustadoramente no íntimo, sem que ele mesmo pudesse controlar-lhe a expansão.
Decorridos breves meses, dedicavam-se ambos a encontros ocultos, nos quais se comprometeram um com o outro na maior intimidade. Zilda notou a modificação do rapaz, mas procurava desculpar-lhe a indiferença à conta de cansaço no trabalho e dificuldades na vida familiar. Todavia, em faltando apenas 2 semanas para a realização do consórcio, surpreende-se a pobrezinha com a inesperada e aflitiva confissão. Jorge expõe-lhe a chaga que lhe excrucia o mundo interior. Não lhe nega admiração e carinho, mas desde muito reconhece que somente Marina deve ser-lhe a companheira no lar. A noiva preterida sufoca o pavoroso desapontamento que a subjuga e aparentemente não se revolta. Mas introvertida e desesperada, consegue na mesma noite do entendimento uma dose de formicida com que põe termo à existência física. Alucinada de dor, Zilda desencarnada foi recolhida por nossa irmã Luísa, que já se achava antes dela em nosso mundo, admitida da mansão pelos méritos maternais. A genitora desditosa rogou o amparo de nossos maiores. Na posição de mãe, apiedava-se de ambas as jovens, de vez que a filha traidora, aos seus olhos, era mais infeliz que a filha escarnecida, embora esta última houvesse adquirido o grave débito dos suicidas, em seu caso atenuado pela alienação mental em que a moça se vira, sentenciada sem razão a inaqualificável abandono. Examinado o assunto carinhosamente pelo ministro Sâncio, que conhecemos pessoalmente, determinou ele que Marina fosse considerada devedora em conta agravada por ela mesma. E logo após a decisão, providenciou a fim de que Zilda fosse recambiada ao lar para receber aí os cuidados merecidos. Marina falhara na prova de renúncia em favor da filha, terrivelmente sofredora e imensamente amada. Foi assim que Jorge e Marina, livres, casaram-se, recolhendo da terra a comunhão desde os primeiros meses do rebento adorado. Identificaram-lhe a dolorosa prova. Zilda, hoje chamada Nilda, nasceu surdo-muda e mentalmente retardada em consequência do trauma perispirítico experimentado na morte por envenenamento voluntário. Inconsciente e atormentada nos refolhos do ser pelas recordações asfixiantes do passado recente, chora quase que dia e noite. Quanto mais sofre, porém mais ampla ternura recolhe dos pais que a amam com extremados desvelos de compaixão e carinho. A vida corria-lhes regularmente, não obstante atribulada pelas provas naturais do roteiro, quando há meses Jorge foi apartado para o leprosário, onde se encontra em tratamento. Desde então, entre o esposo doente e a filhinha infeliz, Marina, em seu débito agravado, padece o abatimento em que a encontramos, martelada igualmente pela tentação do suicídio. Silas silenciou. Achávamos-nos eu e Hilário assombrados e ao mesmo tempo comovidos. O problema era doloroso do ponto de vista humano, contudo encerrava precioso ensinamento da justiça divina. Silas acariciou-lhe a moça prostrada e acentuou. O Senhor nos auxiliará para que ela se recupere e se reanime. Nesse instante, a irmã Luísa penetrou no recinto entre deprimida e ansiosa. Inteirou-se de todas as ocorrências e agradeceu enxugando as lágrimas. Silas, no entanto, interessado em conduzir o socorro até o fim, administrou novos recursos magnéticos à mãezinha debilitada.
E então presenciamos um quadro inesquecível. Marina ergueu-se em espírito sobre o corpo somático e pousou em nós o olhar vago e inexpressivo. Nosso diretor, porém, como a despertar-lhe as percepções do espírito, afagou-lhe as pupilas com as mãos aureoladas de fluidos luminescentes. E de repente, à maneira do cego que retorna à visão, a pobre criatura viu a genitora que lhe estendia os braços amigos e carinhosos. Com lágrimas a lhe correrem dos olhos, refugiou-se-lhe no regaço, gritando de alegria. Minha mãe, pois és tu! Luísa acolheu-a docemente no colo afetuoso, qual se o fizesse a uma criança doente, e mal reprimindo a emoção, falou-lhe triste. Sim, filha querida, sou eu, tua mãe. Rendamos graças a Deus por este minuto de entendimento. E beijando-a ternamente, embora aflita, continuou. Porque o desânimo, filha, quando a luta apenas começa, ignoras que a dor é a nossa custódia celestial? Que seria de nós, Marina, se o sofrimento não nos ajudasse a sentir e raciocinar para o bem? Seja feliz no combate que nos purifica e salva para a obra de Deus. Não convertas o amor em inverno para ti mesma e nem creias consiga aliviar o esposo e a filhinha com a ilusão da fuga impensada. Lembra-te de que o Senhor transforma o veneno de nossos erros em remédio salutar para o resgate de nossas culpas. A enfermidade de nosso Jorge e a provação de nossa Nilda constitui não somente o caminho abençoado de elevação para eles mesmos, mas igualmente para todo espírito que se lhes associa à experiência na trama da redenção. Aprende a sofrer com humildade para que a tua dor não seja simplesmente orgulho ferido. Que fizeste do brio de mulher e do devotamento de mãe? Esqueceste o culto da oração que o lar te ensinou? Enganaste-te assim tanto para abraçar a covardia como glória moral? Ainda é tempo. Levanta-te, desperta, luta e vive. Vive para recuperar a dignidade feminina que perdeste com a nódoa da traição. Recorda a irmãzinha que partiu, acabrunhada ao peso do fardo de aflição que lhe impuseste, e paga em desvelo e sacrifício, ao pé da filhinha doente, a conta que deves à eterna justiça. Humilha-te e resgata a própria consciência com o preço da expiação dolorosa, mas justa. Trabalha e serve, esperando em Jesus, porque o divino médico te restituirá a saúde do esposo para que, juntos, possamos conduzir a pequenina enferma ao porto da necessária restauração. Não penses estar sozinha nas longas e desertas noites em que te divides entre a vigília e a desolação. Comungamos os mesmos sonhos, partilhamos as mesmas lutas. Que paraíso haverá para os corações maternos que choram além do túmulo, senão a presença dos filhos abençoados? Embora esses muitas vezes lhes ocasione longos dias de angústia. Compadece-te de mim, Marina, tua mãe, por enquanto sentenciada ao sofrimento pelo amor com que te ama. Calou-se Luísa, pois que soluços incessantes lhe abafaram a voz. Marina, agora ajoelhada e lacrimosa, beijava-lhe as mãos, clamando em súplica.
querida, minha mãezinha, perdoa-me, perdoa-me. Luísa ergueu-a com esforço e, dando-nos a ideia dos calvários maternais que costumam prender as grandes mulheres depois da morte, conduziu-a em passos vacilantes até a criança enferma e, acariciando a fronte da pequenina empapada de suor, implorou humilde: Filha querida, não procures a porta falsa da deserção. Vive para tua filhinha, como permite o Senhor, possa eu continuar vivendo por ti. A moça renovada Louvado seja Deus. ministrando fraterno auxílio ao lar de Marina, incluindo a assistência ao companheiro que o nosocômio ainda acolhia, encontrando excelentes oportunidades de estudo e observação. Conclusões e apontamentos felicitavam-nos a cada passo. Tarefas e excursões cobriam-se de êxito desejável quando, certa noite no parlatório, Silas foi procurado por um companheiro aflito que avisava que Poliana estava prestes a sucumbir em definitivo ao peso de imensa prova. Disse-nos o novo amigo que ela estava enferma e o seu equilíbrio orgânico declinava de hora em hora. Apesar disso, ela vinha lutando heroicamente para conservar-se ao pé do filho infeliz. Silas refletiu por momentos rápidos e disse-nos resoluto que era imperioso agir sem demora. E qual acontecer em circunstâncias anteriores, utilizamos a volitação para lograr mais tempo. A breves minutos achávamos em paisagem rural pobre e triste. Num casebre totalmente exposto à ventania noturna, infortunada mulher jazia enrolada em farrapos numa esteira de palha ao rés do solo. E a poucos metros, mísero anão paralítico exibia o semblante grosseiro. Reconhecia-se-lhe de pronto a idiotia completa sob a vigilância da enferma desditosa que o fitava entre a aflição e o desencanto. Abarcando-nos com o olhar, nosso condutor informou solícito: Temos aqui nossa irmã Poliana e Sabino, o filho desventurado que o poder celeste lhe confiou. Espiritualmente são ambos tutelados da mansão em pedregoso caminho de reajuste. Entretanto, o generoso amigo parecia mais interessado na assistência prática que na obra informativa. Inclinando-se atento para a desventurada mulher, auscultou-lhe o tórax, nos explicando algo inquieto que era um caso urgente. E convidados ao concurso imediato, associamo-nos à minuciosa pesquisa, observando que o coração da enferma apresentava alarmante arritmia, figurando-se-nos agitado prisioneiro a emaranhar-se nas artérias estreitadas em estranhas calcificações. Examinando aquele atormentado quadro circulatório, o assistente informou: Pelo que posso observar, os vasos enfraquecidos do miocárdio ameaçam ruptura próxima, porquanto a doente se encontra na tensão de angústia extrema. A parada súbita do órgão central pode ocorrer de um instante para outro. E assim dizendo, relanceou o olhar sobre o homem-criança estirado a 2 passos e acrescentou: Entretanto, Poliana precisa mais tempo no corpo, de vez que o filho não lhe dispensa os cuidados. Acham-se não apenas jungidos à mesma prova, mas imanizados ao mesmo clima fluídico, reciprocamente alimentados pelas forças que exteriorizam no campo da afinidade pura. Dessa maneira, a desencarnação da genitora repercutiria mortalmente sobre o filho, cuja existência no estágio de segregação em que se encontra gravita invariável em derredor da carícia materna.
A aflitiva expectação caiu sobre nós. Silas como que buscava na choça desguarnecida de tudo algo que pudesse funcionar à guisa de socorro, somente encontrou o velho cântaro ali que guardava pequena porção de água. O assistente comunicou-nos que a enferma reclamava medicação imediata, considerando, porém, que naquela hora da noite não era fácil trazer algum companheiro encarnado ao sítio deserto, nem dispunhamos ali de recursos quaisquer. Ainda assim, vimos-lo aplicar-lhe passes a glote com desvelada atenção. Logo após, administrou recursos fluídicos à linfa plana. Compreendemos que Silas ativara a sede na doente, constrangendo-a a servir-se da água simples, então convertida em líquido medicamentoso. E despendendo enorme esforço, Poliana abandonou o leito e buscou o pote humilde. Após beber ligeiros goles, acerenou as próprias ânsias, qual se houvera sorvido valiosa poção calmante. As preocupações obcecantes da hora em curso cederam lugar à bonança de espírito. Foi assim que o diretor de nossa excursão, acariciando-lhe a fronte, pendida nos molambos a se agregarem por travesseiros, transmitia-lhes forças revigorantes. Decorridos alguns minutos, Poliana mostrava-se plenamente fora do vaso físico, mas sem a necessária lucidez espiritual para identificar-nos a presença. Contudo, subordinada ao comando magnético de Silas, ergueu-se automaticamente. Enlaçada por ele e seguidos ambos por nós, demandamos bosque vizinho. Longe de perceber-se sobre a assistência carinhosa de que era objeto, a enferma ausente do corpo de carne, como num sonho consolador, foi convenientemente acomodada por Silas no tapete de relva macia, sentindo-se calma e leve. Finda essa operação, o assistente convocou-nos à prece e, levantando o olhar para o firmamento faiscante de estrelas, rogou compungidamente: Pai de infinita bondade, tu que dás provimento às necessidades do verme aparentemente esquecido no ventre do solo, que vestes a flor anônima, perfumando-lhe a contextura, muitas vezes sobre a lama do charco, desce compassivo olhar sobre nós, que nos tresmalhamos à distância de teu amor. Em particular, Pai justo, compadece-te de nossa Poliana vencida. Ela não é mais, Senhor, a mulher sequiosa de aventura e de ouro, disposta a lançar lodo e treva no caminho dos semelhantes. Mas sim, pobre mãe fatigada, reclamando novas forças para a renúncia. Ela não é mais a moça vaidosa que tripudiava nos tormentos do próximo, mas triste mendiga, anulada para o trabalho, que soluça de porta em porta, esmolando o pão com que deve sustentar o torturado filho de sua dor e nutrir a própria vida. Ó Pai, não a deixes perder agora a bênção do corpo na senda redentora onde se arrasta. Acrescenta-lhe os recursos para que não interrompa a experiência sublime em que se localiza. Tu que nos deste pelo Cristo a divina revelação do sofrimento, como sendo o roteiro de nossa recondução para os teus braços, ajuda a refazer as energias aniquiladas, a fim de que não pereça antes de encontrar a nova luz que lhe aguarda o coração para a subida à glória eterna. A voz de Silas, tocada de profunda fé, arrebatava-nos ao pranto insofreável. Azulíneas cintilações nimbavam-lhe a cabeça, e como resposta do alto, ali na selvagem floração do bosque ermo, vimos ao longe 5 flamas em pontos diferentes do espaço que se aproximavam de nós celeremente. Renteando conosco, transfiguraram-se em companheiros que nos saudaram regozijantes.
Em rápidos minutos, energias imponderáveis da natureza, associadas aos fluidos de plantas medicinais, foram trazidas ao nosso enfermo, que as inalava a longos sorvos, e em tempo breve vimos Poliana surpreendentemente refeita, pronta a retornar ao envoltório para a necessária restauração. E então pensei em lágrimas, ricos da terra, onde o poder das vossas arcas abarrotadas de ouro ante a simples fulguração de uma prece, onde a grandeza de vossos palácios recheados de fausto e pedraria confrontada com um simples minuto de reverência da alma em comunhão com a paternidade de Deus na majestade do céu. Incapaz de raciocinar por si quanto à metamorfose experimentada por força das inibições que sofria na provação temporária, a doente não conseguia ver-nos, mas sorria venturosa, sentindo-se mais robusta e mais ágil. Novamente amparada, regressou ao tugúrio infecto e auxiliamo-la a retomar a cápsula física. Enquanto descerrava os olhos reconfortada, Silas esclareceu. As melhoras adquiridas pela organização perispirítica serão apressadamente assimiladas pelas células do equipamento fisiológico. Sabem os médicos terrenos que o sono é um dos ministros mais eficientes da cura. É que, ausente do corpo, muitas vezes consegue a alma prover-se de recursos prodigiosos para a recuperação do veículo carnal em que estagia no mundo. Após a elucidação, afagou os cabelos grisalhos da pobre doente e prometeu-lhe em voz alta: Descanse, filha. Quando o dia ressurgir, nossos companheiros trarão até aqui o socorro da caridade fraternal, valendo-se de algum samaritano das redondezas. Permitirá o Senhor que você continue. Em seguida, convidou-nos a observar o campo orgânico de Sabino. Por fora, ele era dolorosa máscara de anormalidade e berração. Mirrado, nada medindo além de 90 centímetros e apresentando grande cabeça. Aquele corpo disforme, tresandando odores fétidos, inspirava compaixão e repugnância. A fisionomia denotava a configuração macacoide, exibindo, porém, no sorriso inconsciente e nos olhos semilúcidos, a expressão de um palhaço triste. Recomendou-nos então o assistente a auscultar-lhe o campo íntimo, e em razão disso, findos alguns minutos de reflexão, assimilei-lhe a faixa mental, observando-lhe as singulares reminiscências. Demonstrando viver essencialmente distante da realidade, influenciando pessoas categorizadas para a consumação de crimes ocultos a culminarem sempre na flagelação do povo. Viúvas e órfãos, trabalhadores humildes e escravos misérrimos desfilavam nas telas de suas complicadas recordações. Palacetes aristocráticos e mesas opíparas constatavam por detalhes faustosos das lembranças que lhe povoavam o espírito. E ao seu lado sempre a mesma mulher, cujo porte soberbo revelava Poliana, aquela mesma Poliana que jazia inerme na esteira de palha. Assombrados, identificávamos ambos cercados de luxo e ouro, manchados porém de sangue, ao qual se faziam plenamente insensíveis. Reconhecíamos sem dificuldade que mantinham consigo escusos compromissos um com o outro no terreno da crueldade. Sabino, o fidalgo orgulhoso, não tomava conhecimento de Sabino, o anão paralítico. Em absoluta introspecção, revivia o pretérito com requintes de egolatria, demonstrando-se na posição do homem iludido por mentirosa superioridade à frente dos semelhantes. Percebendo-nos a perplexidade, Silas observou:
De certo, André e Hilário, não lhe ouviremos a palavra articulada, mudo e surdo qual se encontra. Mas podemos consultar-lhe o pensamento, porquanto reagirá em pensamento, respondendo-nos às interpelações através da conversação ideada. Para isso, porém, é imprescindível lhe dispensemos o tratamento devido à personalidade que julga viver. Mentalizemo-lo apenas como barão, título que exibiu na existência última e com o qual se desvairou calamitosamente nas trevas da delinquência e da vaidade. Observando as manchas rubras nos quadros vivos das vivas reminiscências em que se enclausurava, perguntei com a gravidade natural que a experiência exigia por que havia tanto sangue em seu caminho. Teriam muitos chorado em torno de sua marcha? Notei perfeitamente que ele não recolhera a interrogação com os tímpanos comuns, mas a apreendera em forma de ideia formulada de si para consigo, devolvendo-nos a seguinte ponderação pelos fios mentais em que comungávamos um com o outro, sem que me identificasse por seu interlocutor invisível. Sangue e lágrimas? Sim. Precisei de grande dose de semelhante material em meus empreendimentos. Que triunfador do mundo não terá sangue e lágrimas na base das pirâmides da fortuna ou da dominação política em que todos eles se apoiam? A vida é um sistema de luta, no qual a humanidade se divide em dois campos opostos. O primeiro é o daqueles que conquistam e o segundo é o daqueles que são conquistados. Sou nobre, não guardo a vocação de perder. Que importa a aflição dos fracos, se a morte para eles significa descanso e misericórdia? Desliguei-me do foco mental em que se lhe exprimiam os pensamentos. E depois de alguns instantes nos quais se conservava hilário ao mesmo exame que me tomara a atenção, o assistente esclareceu. Segundo é fácil de concluir ante a perquirição da ciência terrestre vulgar, Sabino será o idiota paralítico, surdo e mudo de nascença. Para nós, no entanto, é um prisioneiro ainda perigoso, engaiolado nos ossos físicos, de cuja tessitura por agora não tem qualquer noção, tal o egoísmo que ainda lhe turva a alma em processo de incontrolável hipertrofia. A sede da posse ignóbil e o orgulho virulento perverteram-lhe a vida íntima, fixando-o em pavoroso labirinto de sinistros enganos que resultam para ele em completa alienação mental no tempo, de vez que o relógio avança na contagem dos dias, enquanto se mantém parado nas reminiscências em que se supõe dominador na terra, vivendo o pesadelo criado por si próprio. Eu gostaria de saber, Sr. Silas, diante desses problemas em estudo, onde está a vantagem de semelhantes padecimentos? Temos sob nossa atenção um lamentável débito congelado. Nosso pobre companheiro, deploravelmente tombado, praticou numerosos delitos na terra e no plano espiritual. E há mais de 1000 anos vem sucumbindo vaidoso e desprevenido às garras da criminalidade. De existência a existência, não soube senão consumir os recursos do campo físico, tumultuando as paisagens sociais em que o Senhor lhe concedeu viver. Calamidades diversas, como sejam homicídios, rebeliões, extorsões, calúnias, falências, suicídios, abortos e obsessões, foram por ele provocados desde muitos séculos, porquanto nada viu à frente dos olhos senão o seu egoísmo a saciar. Entre o berço e o túmulo é o desatino incessante, e do túmulo para o berço é a maldade fria e inconsequente,
apesar das intercessões de amigos abnegados que o amparam em novas tentativas de regeneração e levantamento. Quase sempre inspirado nos pontos de vista de Poliana, que lhe vem sendo a companheira de múltiplas jornadas, cristalizou-se como infeliz empresário do crime, agigantando-se-lhe de tal modo o desequilíbrio na existência última, terminada no suicídio indireto através do mergulho deliberado na viciação, que não houve outro remédio para ele, senão o ensulamento absoluto na carne, ao nevoeiro da romagem presente, na qual o identificamos assim, como fera enjaulada na armadura de células aviltantes, sob a custódia da mulher que o ajudou nas quedas sucessivas, erigida agora à posição de enfermeira maternal do seu longo infortúnio. Poliana, a companheira fútil e transviada do bem, que habitualmente escolheu para si a condição de boneca do prazer delituoso, acordou além-túmulo para as realidades da vida antes dele. Despertou e sofreu muito, aceitando a tarefa de auxiliá-lo na recuperação em que, por certo, despenderão muito tempo ainda. No campo perispiritual do anão ensimesmado, observávamos através da sua aura verde trevosa que todas as energias dos seus fulcros vibratórios refluíam sobre os pontos de origem, dando-nos a impressão de que Sabino estava enovelado inteiramente em si mesmo, à maneira da lagarta ilhada no casulo dela própria nascida. As perguntas que não foi possível supitar, respondeu Silas com presteza. Nosso amigo, até que se amadureça em espírito para a renovação necessária, guarda a mente trabalhando em circuito fechado. Isto é, pensa constantemente para si mesmo e incapaz da permuta de vibração com os semelhantes, exceção feita com Poliana, de quem se fez satélite mudo e expectante como parasita em fronde seivosa. Por isso, Sabino é um problema de débito estacionário, porque jaz em processo de hibernação espiritual, compulsoriamente enquistado no próprio íntimo, a benefício da comunidade de espíritos desencarnados e encarnados. Porquanto tão expressivos se lhe destacam os gravames de ordem material e moral, que a sua presença consciente na Terra ou no espaço provocaria perturbações e tumultos de consequências imprevisíveis. Desfruta desse modo uma pausa na luta, como ensaio de esquecimento, a fim de que possa de futuro encarar o montante dos compromissos em que se enleia, promovendo-lhe solução digna nos séculos próximos a golpes de férrea vontade na renunciação de si mesmo. Mas não disporia a espiritualidade superior de elementos para encarcerá-lo à distância da carne? Ou seja, sem precisar reencarnar? Sim, André, isso não é impossível. Entretanto, se temos enxovias pungentes para expiação dos crimes que entenebrecem a mente humana, muitas delas a se expressarem por vales de miséria e de horror, é preciso considerar que os delinquentes aí segregados atraem-se uns aos outros, contagiando-se mutuamente das chagas morais de que são portadores, gerando o inferno em que passam transitoriamente a viver. Por outro lado, contamos com muitas instituições funcionando às semelhanças de estufas, nas quais criaturas desencarnadas dormem pacificamente largos sonos, mergulhadas nos pesadelos que merecem até certo ponto, depois de efetuada a travessia do sepulcro. Com Sabino, contudo, encontramos um caso excepcional de rebeldia e delinquência sistemáticas, em cujas sombras um dia sentiu braquearem-se-lhe as forças.
O remorso feriu-lhe o coração como a bala mortífera assalta um tigre solto. A prece fulgurou-lhe na consciência, e antes que a sua nova atitude provocasse reações e vinganças cruéis entre os que lhe seguiam os passos na rota perversa, foi recolhido à mansão, onde foi naturalmente magnetizado, caindo em hipnose de longo curso, sendo recebido mais tarde pelo carinho de Poliana, então segregada em campo de regeneração pelo sacrifício. Como vemos, tamanhas são as ligações de nosso companheiro nos planos infernais, que, por mercê de Jesus, foi ele ocultado provisoriamente neste corpo monstruoso em que se faz não apenas incomunicável, mas também de algum modo irreconhecível em favor dele próprio. É indispensável que o tempo com a bondade divina lhe amparem os problemas aflitivos e complexos. E depois disso, eu pergunto, meus amigos, vocês compreenderam a lição? Sim, havíamos entendido. A experiência aos nossos olhos era dura, mas lógica. Era terrível, mas era justa. E como quem nada mais podia dar ao triste amigo além do coração, Silas afagou-lhe a cabeça imunda e ofertou-lhe comovido a bênção de uma prece. Passamos a cooperar na reharmonização de pequena família domiciliada em subúrbio de populosa capital. Ildeu, o chefe da casa, homem que mal atingira a madureza física, pouco além dos 35 anos de idade, encontrara em Marcela, a esposa abnegada e mãe de seus 3 filhinhos, Roberto, Sônia e Márcia. Entretanto, seduzido pelos encantos da jovem Mara, moça leviana e inconsequente, tudo fazia para que a esposa o abandonasse. Marcela, porém, educada na escola do dever, dedicava-se ao lar e tudo fazia para não deixar perceber a própria dor. Pelos gestos rudes e pela deplorável conduta em casa, não desconhecia a modificação do pai de seus filhos, e recebendo cartas insultuosas da rival que lhe disputava o companheiro, sabia chorar em silêncio, confiando-as ao fogo para que não caíssem sob o olhar do esposo. Doía-nos cada noite vê-la em prece ao lado das criancinhas. Roberto, o primogênito, com 9 anos de idade, acariciava-lhe a cabeça, adivinhando-lhe os soluços imobilizados na garganta, e as 2 pequeninas, na inconsciência infantil, repetiam maquinalmente as orações ditadas pela nobre senhora, oferecendo-as a Jesus em favor do papai. Em atormentada vigília até noite alta, agoniava-se-lhe o espírito, observando Ildeu, leviano e irresponsável, que voltava para casa tresandando a licores alcoólicos e exibindo sinais de aventuras inconfessáveis. Se erguia a voz lembrando alguma necessidade dos meninos, retorquia ele muito irritado. Vida infame! Sempre você a recriminar-me, a aborrecer-me, a perseguir-me, com censuras e petitórios. Se quiser dinheiro, trabalhe. Se eu soubesse que o casamento seria assim, teria preferido estourar os miolos a assinar um contrato que me escraviza a existência inteira. E gritando intemperante, mostrava-nos a tela das suas recordações, em que Mara, a jovem sedutora, lhe surgia à mente como sendo a mulher ideal. Cotejava com a esmaecida figura da esposa, que as dificuldades acabrunhavam, e governando pela imagem da outra, entregava-se a chocantes excitações, ansiando fugir do lar. Marcela, em pranto, suplicava-lhe tolerância e serenidade, acentuando que não desdenhava o serviço. Despendia o tempo de que dispunha na cooperação mal remunerada em favor de lavanderia modesta,
Contudo, os afazeres domésticos não lhe permitiam fazer mais. Tu é uma hipócrita. E eu? O que pretende você de mim? Posso acaso fazer mais? Sou um homem dependurado em lojas e armazéns. Devo a todos por sua causa, simplesmente em razão do seu desperdício. Não sei até quando poderei aturá-la. Não será mais aconselhável que você regresse à terra que teve a infelicidade de vê-la nascer? Seus pais estão vivos. Vai morar com eles. A pobre criatura em lágrimas emudecia, mas sendo a voz dele estentórica, quase sempre o pequeno Roberto acordava e acorria em socorro da mãezinha, enlaçando-a estremunhando. E Ildeu avançava sobre o miúdo interventor, a sopapos, clamando com insofreável revolta. Sai daqui, sai daqui! E qual se o Petis lhe não fora filho, mas adversário confesso, acrescentava cerrando os punhos. Tenho gana de matá-lo! De matá-lo! Toda noite essa mesma palhaçada! Bandido! Palhaço! E o menino, agarrado ao colo materno, sofria pancadas até recolher-se de novo ao leito em pranto convulsivo. Entretanto, se as filhinhas choramingassem, eis que o genitor se desfazia em ternura, ainda mesmo quando plenamente embriagado, proferindo bondoso. Minhas filhas, minhas pobres filhas, que será de vocês no futuro? É por vocês que ainda me encontro aqui, tolerando a cruz dessa casa. E não raro ele próprio ia reacomodá-las no berço. Silas e nós entrávamos em ação a benefício de Marcela e dos filhinhos. Do atormentado lar ameaçado de completa destruição, demandávamos outros setores de serviço, sem que o assistente encontrasse oportunidade de administrar-nos esclarecimentos mais amplos. Todavia, quase que diariamente à noite, ali aplicávamos alguns minutos em tarefas que nos falavam aos refolhos do coração. Contudo, apesar de nosso esforço, o chefe de família mostrava-se cada dia mais indiferente e distante. Enfadado e irritadiço, não concedia à esposa nem mesmo a gentileza de leve saudação. Fascinado pela outra, passara a odiá-la. Pretendia desobrigar-se do compromisso assumido e trilhar nova senda. No entanto, como atender ao problema do amor às pequeninas? Sinceramente, pensava de si para consigo. Não amava a Roberto, o filho cujo olhar o acusava sem palavras, lançando-lhe em rosto o censurável procedimento. Mas adorava Sônia e Márcia com desvelada ternura. Como ausentar-se delas no desquite provável? De certo, a companheira teria assegurados perante a lei os direitos de mãe. Senhora de nobre conduta, Marcela contaria com o favor da justiça. E ele refletia sobre esse assunto. Ainda assim, não renunciava ao carinho de Mara, cuja dominação lhe empolgava o sentimento enfermiço. Fosse onde fosse, registrava-lhe a influência sutil a desfibrar-lhe o caráter e a dobrar-lhe a cerviz de homem que, até encontrá-la, fora honrado e feliz. Por vezes tentava subtrair-se-lhe ao jugo, mas era em vão. Marcela apresentava o semblante da disciplina que lhe competia observar e da obrigação que lhe cabia cumprir, quando Mara, de olhos em fogo, lhe acenava a liberdade e ao prazer. Foi assim que lhe nasceu no cérebro doentio uma ideia sinistra: assassinar a esposa, escondendo o próprio crime, para que a morte dela aos olhos do mundo passasse como sendo autêntico suicídio. Para isso, alteraria o roteiro doméstico, procuraria abolir o regime de incompreensão sistemática, daria tréguas à irritação que o senhoreava e fingiria ternura para ganhar confiança. E depois de alguns dias, quando Marcela dormisse despreocupada,
desfechar-lhe-ia uma bala no coração, despistando a própria polícia. Acompanhamos-lhes a evolução do deslocado plano, porque sempre é fácil penetrar o domínio das formas pensamentos vagarosamente construídas pelas criaturas que as edificam, apaixonadas e persistentes em torno dos próprios passos. Na aparente calmaria que sustentava, Ildeu, embora sorrisse, exteriorizava ao nosso olhar o inconfessável projeto, armando mentalmente o quadro criminoso, detalhe por detalhe. Para defender Marcela, porém, cuja existência era amparada pela mansão que representávamos, o assistente reforçou na casa o serviço de vigilância. 2 companheiros nossos zelosos e abnegados alternativamente ali passaram a velar dia e noite, de modo a entravar o pavoroso delito. Achávamos-nos certa feita em atividade assistencial ao pé de alguns doentes, quando o irmão em serviço veio até nós, comunicando inquieto a precipitação dos acontecimentos. De alma aturdida pela influência de homicidas desencarnados que lhe haviam percebido os pensamentos expressos, intentaria Ildeu aniquilar a companheira naquela mesma noite. Silas não vacilou. Demandamos de imediato a casa singela em que se reunia a equipe doméstica atormentada. Dispondo de extensa autoridade de que se achava investido, o nosso orientador, empregando o concurso de entidades amigas em rotina de trabalho nas vizinhanças, inicialmente baniu os alcoólatras e delinquentes desencarnados que ali se acolhiam. Apesar da providência, o plano infernal na cabeça de nosso pobre amigo evidenciava-se integralmente maduro. A madrugada ia alta. Com o coração precípite, relanceando o olhar medroso pelas paredes nuas do gabinete em que examinava o pente de uma pistola, qual se nos adivinhasse a presença, o chefe da família revelava-se disposto à consumação do ato execrável. Revestindo-lhe todo o cérebro, surgia a cena do assassínio calculadamente prevista, movimentando-se em surpreendente sucessão de imagens. Oh, se as criaturas encarnadas tivessem consciência de como se lhes exteriorizam as ideias, certamente saberiam guardar-se contra o império do crime. O irrefletido pai pensava em demandar o aposento dos filhos para trancá-los à chave de maneira a evitar-lhes o testemunho, quando Silas, de improviso, avançou para o leito das meninas e, utilizando os recursos magnéticos de que dispunha, chamou a pequena Márcia em corpo espiritual à rápida contemplação dos pensamentos paternos. A criança, em comunhão com o quadro terrível, experimentou tremendo choque e retornou de pronto ao veículo físico, bradando desvairada como quem se furtasse ao domínio de asfixiante pesadelo. Ildeu, a esse tempo, já se encontrava à porta, sustentando a arma na destra e tentando manobrar a fechadura com a mão livre. Os gritos da menina ecoaram em toda a casa, provocando alarido. Marcela, em um instante, pôs-se de pé, surpreendendo o marido ao pé da filha, e junto deles o revólver augurando maus presságios. A mulher, bondosa e incapaz de suspeitar das intenções dele, recolheu cautelosamente a arma e, crendo que o esposo pretendera suicidar-se, implorou: "Ó Ildeu, não te mates! Jesus é testemunha de que tenho cumprido retamente todos os meus deveres. Não quero o remorso de haver cooperado para semelhante desatino que te lançaria entre os réprobos das leis de Deus. Procede como quiseres, mas não te despenhas no suicídio. Se é de tua vontade, monta nova casa em que vivas com a mulher que te faça feliz. Consagrarei minha existência aos nossos filhos. Trabalharei, conquistando o pão de nossa casa com o suor de meu rosto. Entretanto, suplico, não te mates.
generosa atitude daquela mulher sensibilizava-nos até as lágrimas. O próprio Ildeu, não obstante o sentimento empedernido, sentia-se tocado de piedade, agradecendo no íntimo a aversão que a esposa digna e abnegada oferecia aos acontecimentos, cuja direção não conseguira prever. E encontrando a escapatória que de há muito buscava, longe de ouvir os brados da consciência que o concitavam à vigilância, exclamou a feição de vítima: Realmente eu não posso mais. Agora para mim só resta 2 caminhos: suicídio ou desquite. Marcela, com o auxílio do assistente, descarregou o revólver, reconduziu as crianças ao sono e deitou-se atribulada. Nos olhos tristes, lágrimas borbulhavam na sombra, enquanto orava súplice na torturada quietude do seu martírio silencioso. Ó meu Deus, compadece-te de mim, pobre mulher desventurada, que fazer sozinha na luta com 3 crianças necessitadas. Todavia, antes que a dor pungente se lhe metamorfoseasse em desânimo destruidor, Silas aplicou-lhe passes balsamizantes, hipnotizando-a, com o que a flagelada senhora, em desdobramento, se colocou inquieta diante de nós. Tomando-nos a conta de mensageiro do céu, na cristalização dos hábitos em que comumente mergulham as almas encarnadas, ajoelhou-se e rogou amparo. Silas, porém, soergueu-a bondoso e explicou: Marcela, somos apenas teus irmãos. E anima-te, tu não te encontras sozinha. Deus, nosso Pai, jamais nos abandona. Concede, sim, liberdade ao teu esposo, embora saibamos que o dever é uma bênção divina da qual pagaremos caro a deserção. Que Ildeu rompa os laços respeitáveis dos seus compromissos, se é que julga seja essa a única maneira de adquirir a experiência que deve conquistar. Haja, porém, o que houver, ajuda-o com tolerância e compreensão. Não lhe queiras mal algum. Antes, roga a Jesus o abençoe e o ampare onde esteja, porque o remorso e o arrependimento, a saudade e a dor para os que fogem das obrigações que o Senhor lhes confia, convertem-se em fardos difíceis de carregar. Sabemos que a ele te ligaste em sagrada aliança na empresa redentora do pretérito próximo. Ainda assim, se ele esmorece à frente da luta, em pleno exercício da faculdade de escolher, não será justo-lhe violentes o livre-arbítrio, impondo-lhe atitudes que a ele compete cultivar. Ildeu ausenta-se agora dos contratos que abraçou a benefício de si mesmo e interrompe o resgate das contas que lhe são próprias. Voltará, porém, mais tarde aos débitos que ouvida, talvez mais onerado perante a lei. Não te lamentes, contudo, e segue adiante. Sejam quais forem as lutas que te descerrem ao coração, resigna-te e não temas. Faze dos filhinhos o apoio firme na caminhada. Todo sacrifício edificante no mundo expressa enriquecimento de nossas almas na vida eterna. Renuncia, pois, ao homem querido, respeitando-lhe os caprichos do coração, e aguarda o futuro com esperança. Para mãos dignas jamais faltará trabalho digno. Contemos com a proteção do Senhor e marchemos com desassombro. Venha, enxugue o pranto e ergue-te em espírito à fonte do sumo bem. Nesse interim, parentes desencarnados da jovem senhora assomaram carinhosamente ao recinto, estendendo-lhe as mãos. E o nosso orientador confiou-lhes Marcela, chorosa, rogando-lhes ajuda para que a víssemos restaurada.
Retiramo-nos em seguida. Foi então que nossas perguntas explodiram insopitáveis. Com licença, Sr. Silas. Eu gostaria de saber por que Marcela, meiga e honesta, era odiada pelo esposo assim tanto. Por que a preferência de Ildeu pelas filhinhas com tanto desdém pelo primogênito? E a separação em perspectiva? Não seria justo, ao invés de fortalecer aquela mãezinha desventurada para o desquite, incentivá-la à recuperação do amor e do devotamento do companheiro? André, há nas anotações do apóstolo Mateus certa passagem na qual afirma Jesus que o divórcio na terra é permitido a nós outros pela dureza dos nossos corações. Aqui a medida deve ser facultada à maneira de medicação violenta em casos desesperadores de desarmonia orgânica. Na febre alta ou no tumor maligno, por exemplo, a intervenção exige métodos drásticos a fim de que a crise de sofrimento não culmine com a loucura ou com a morte extemporânea. Nos problemas matrimoniais agravados pela defecção de um dos cônjuges, ou mesmo pela deserção de ambos do dever a cumprir, o divórcio é compreensível como providência contra o crime, seja ele o assassínio ou também o suicídio. Entretanto, assim como o choque operatório para o tumor e a quinina para certas febres são recursos de emergência sem capacidade de liquidar as causas profundas da enfermidade, as quais prosseguem reclamando tratamento longo e laborioso, o divórcio não soluciona o problema da redenção, porque ninguém se reúne no casamento humano ou nos empreendimentos de elevação espiritual no mundo sem o vínculo do passado. E esse vínculo quase sempre significa débito no espírito ou compromisso vivo e delongado no tempo. O homem ou a mulher, desse modo, podem provocar o divórcio e obtê-lo como sendo o menor dos piores males que lhes possam acontecer. Ainda assim, não se liberam da dívida em que se acham incursos, cabendo-lhes voltar ao pagamento respectivo tão logo seja oportuno. No caso de Ildeu e Marcela, já meticulosamente estudado em nossa mansão, temos duas almas em processo de reajuste há vários séculos. E para não nos perdermos em compridas perquisições, convém lembrar tão somente algumas notas da existência última em que ambos, como marido e mulher, aqui mesmo no Brasil, se entregaram a difíceis experiências. Ele, depois de casado, continuou irrequieto entre a irresponsabilidade e a aventura, nas quais seduziu duas moças, filhas do mesmo lar. Primeiramente enganou uma delas, abandonando a esposa que a lei lhe havia confiado. Passando, porém, ao convívio da segunda companheira que patrocinava o desenvolvimento da irmãzinha menor, que os pais à beira do túmulo lhe haviam entregue, Ildeu não vacilou em aguardar-lhe a floração juvenil para submetê-la igualmente aos seus caprichos inconfessáveis. E entrando em franca decadência moral, precipitou-as no meretrício, em cujas correntes de sombra as pobres criaturas se viram quais andorinhas aprisionadas na lama. Abandonada a esposa, que era então a mesma companheira de agora, a sofredora mulher, incapaz de sofrear-se no insulamento após 5 anos de expectativa e solidão, aceitou a companhia de um homem digno e trabalhador, com quem passou maritalmente a viver. Os dias correram sobre os dias, e quando Ildeu, ainda relativamente moço,
mas integralmente vencido pela intemperança e pelo deboche, regressou doente à cidade em que se havia consorciado, buscando o aconchego da esposa, cuja fidelidade carinhosa ele mesmo destruíra, não mais na ânsia de ajudá-la ou de amá-la, e sim no propósito de escravizá-la por enfermeira de seu corpo abatido. Eis que a reencontra feliz junto de outro. Movido de incompreensível ciúme, de vez que renegara o lar sem motivo justo, não suportou ver a alegria da companheira, matando-lhe o eleito do coração. Dentro em breve todo o grupo que Ildeu infelicitou se reúne, inclusive ele próprio, na esfera espiritual, onde a justiça da lei só pesa os méritos e deméritos de cada um. E com o amparo de abnegados benfeitores, regressam as personagens do drama doloroso ao resgate na reencarnação, com Ildeu à frente das responsabilidades por ter maiores culpas. Marcela concorda em auxiliá-lo e retoma o posto antigo, ajudando-o na condição de esposa fiel. Roberto é o companheiro assassinado que volta, do qual Ildeu é devedor da própria vida. Sônia e Márcia são as duas irmãs que ele arrojou ao vício e à delinquência, dele esperando hoje como filhas queridas o necessário auxílio para a reabilitação. Vocês, Hilário e André, não ignoram, porém, que a reencarnação no resgate é também recapitulação perfeita. Se não trabalhamos por nossa intensa e radical renovação para o bem, através do estudo edificante que nos educa o cérebro e do amor ao próximo que nos aperfeiçoa o sentimento, somos tentados hoje pelas nossas fraquezas, como éramos tentados ainda ontem, porquanto nada fizemos para suprimir, passando habitualmente a reincidir nas mesmas faltas. Segundo podemos observar, Ildeu, displicente e surdo aos avisos da vida, é o mesmo homem do passado, buscando a suposta felicidade fora do templo doméstico, desprezando a esposa, querendo estremecidamente as filhinhas nas quais revê as companheiras do pretérito, e nada faz por perder a instintiva aversão pelo filhinho, em cujo contato adivinha o antigo rival que lhe foi vítima da fúria arrasadora. Mas, Sr. Silas, se ele não encontra em Marcela o amor integral, por que razão ainda agora, na presente romagem terrena, a teria desposado? A afetividade juvenil não é sinal de confiança e ternura? Sim, André. É preciso considerar que nos achamos ainda longe de adquirir o verdadeiro amor, puro e sublime. Nosso amor é, por enquanto, uma aspiração de eternidade encravada no egoísmo e na ilusão, na fome de prazer e na egolatria sistemática que fantasiamos como sendo a celeste virtude. Por isso mesmo, a nossa afetividade terrestre, quando na primavera dos primeiros sonhos da experiência física, pode ser um conjunto de estados mentais, consubstanciando simplesmente os nossos desejos. E os nossos desejos se alteram todos os dias. Em razão disso, recordemos o imperativo da recapitulação. Nessa ou naquela idade física, o homem e a mulher, com a supervisão da lei que nos governa os destinos, encontram as pessoas e as situações de que necessitam para superarem as provas do caminho, provas indispensáveis ao burilamento espiritual de que não prescindem para a justa ascensão às esferas mais altas. Assim é que somos atraídos por determinadas almas e por determinadas questões, nem sempre porque as estimemos no sentido profundo, mas sim porque o passado a ela nos reúne,
a fim de que por elas e com elas venhamos a adquirir a experiência necessária à assimilação do verdadeiro amor e da verdadeira sabedoria. É por isso que a maioria dos consórcios humanos, por enquanto, constituem ligações de aprendizado e sacrifício, em que muitas vezes as criaturas se querem mutuamente, e mutuamente sofrem pavorosos conflitos na convivência uma das outras. Nesses embates alinham-se os recursos da redenção. Quem for mais claro e mais exato no cumprimento da lei que ordena seja mantido o bem de todos acima de tudo, mais ampla liberdade encontra para a vida eterna. Quanto mais sacrifício com o serviço incessante pela felicidade dos corações que o Senhor nos confia, mais elevada a ascensão à glória do amor divino. Então, o nosso amigo Yudeu estará interrompendo o pagamento da dívida em que se empenhou? Isso mesmo, André. Mas e Marcela? Garantirá por ele a sustentação do lar? É o que nós esperamos, e tudo faremos para auxiliá-la, já que o esposo mais uma vez faliu nos contratos assumidos. E não será lícito contar matematicamente com o heroísmo dela à frente da casa? Meu irmão, quem poderá medir a resistência dos outros? Marcela é senhora de si, e com a deserção do esposo é chamada a encargos duplos. Desejamos sinceramente que ela seja forte e se sobreponha às vicissitudes da existência. Mas se resvalar para delituosos desequilíbrios que lhe comprometam a estabilidade doméstica, na qual os filhos devem crescer para o bem, mais complicado e mais extenso se fará o débito de Yudeu, porquanto as falhas que ela venha a cometer serão atenuadas pelo injustificável abandono em que a lançou o marido. Quem se faz responsável por nossas quedas experimenta em si mesmo a ampliação dos próprios crimes. Me desculpe a minha curiosidade, mas eu tenho que perguntar. Imaginemos, porém, que Marcela e os filhinhos consigam vencer a crise, esmagando com o tempo as necessidades de que são agora vítimas. Figuremo-los terminando a atual reencarnação com plena vitória moral, em confronto com Yudeu, retardado, impenitente e devedor. Se a esposa e os filhinhos, então definitivamente guindados à luz, dispensarem qualquer contato com a sombra, em franca ascensão às linhas superiores da vida, a quem pagará Yudeu o montante das dívidas em que se agrava? André, embora estejamos todos uns diante dos outros em processo reparador de culpas recíprocas, em verdade, antes de tudo, somos devedores da lei em nossas consciências. Fazendo o mal aos outros, praticamos o mal contra nós mesmos. Caso Marcela e os filhinhos se ergam um dia a plenos céus, e na hipótese de guardar-se nosso amigo mergulhado na terra, vê-los, Yudeu, na própria consciência, sofredores e tristes, quais os tornou, atormentado pelas recordações que traçou para si mesmo, e pagará em serviço a outras almas da senda evolutiva o débito que lhe onera o espírito, de vez que, ferindo os outros, na essência estamos ferindo a obra de Deus, de cujas leis soberanas nos fazemos réus infelizes, reclamando quitação e reajuste. Mas então isso quer dizer... Isso quer dizer que se Yudeu mais tarde desejar reunir-se a Marcela, a Roberto, Sônia e Márcia, então redimidos nas esferas superiores, deverá possuir uma consciência tão dignificada e sublime quanto a deles, de modo a não se envergonhar de si mesmo, considerando-se a probabilidade de triunfo para a esposa e os filhinhos nas provas árduas que o porvir lhes reserva. Deus meu,
Quanto tempo então para uma empresa dessas? E quanta dificuldade para o reencontro se os entes queridos não se dispuserem a esperar? Sim, quem se retarda por gosto não pode queixar-se de quem avança. A cada um segundo as suas obras, ensinou o divino orientador, e ninguém no universo conseguirá fugir à lei. Eu e Hilário, profundamente tocados pela lição, calamo-nos confundidos para apenas orar e pensar. Disso, de volta à mansão em companhia do assistente, valíamos-nos do tempo para buscar-lhe a opinião clara e sensata acerca de muitas questões que nos inundavam a mente. Com licença, meu caro Silas, não temos ali, no caso de Roberto e Marcela, um quadro autêntico do chamado Complexo de Édipo que a psicanálise freudiana pretende encontrar na psicologia infantil? André, o grande médico austríaco poderia ter atingido respeitáveis culminâncias do espírito se houvesse descerrado uma porta aos estudos da lei de reencarnação. Infelizmente, porém, atento à pragmática científica, não teve bastante coragem para ultrapassar a observação do campo fisiológico rigidamente considerado, imobilizando-se por isso nas zonas obscuras da inconsciência em que o eu enclausura as experiências que realiza, automatizando os próprios impulsos. Marcela e Roberto não poderiam trair, na condição de mãe e filho, as simpatias carreadas do pretérito ao presente, tanto quanto Ildeu, Sônia e Márcia não conseguiriam fugir à predileção que os ligava desde o passado. O problema é de afinidade em sua estrutura essencial. Afinidade com dívidas exigindo resgate. Lembrei-me então dos exageros que podemos atribuir à teoria da libido, a energia através da qual, segundo a escola de Freud, o instinto sexual se revela na mente, e teci alguns comentários alusivos ao assunto, detendo-me de maneira especial na amnésia infantil, a que o famoso cientista empresta a maior importância para explicar as operações do inconsciente. Bastaria compreender na encarnação terrestre um espírito usando um corpo para entender que as amnésias decorrem naturalmente da inadaptação temporária entre a alma e o instrumento de que se utiliza. Na infância, o ego, em processo de materialização, externará reminiscências e opiniões, simpatias e desafetos, através de manifestações instintivas, a lhe entremostrarem o passado, do qual mas se lembrará no futuro próximo, de vez que estará movimentando a máquina cerebral em desenvolvimento, máquina essa que deverá servi-lo tão só por algum tempo e para determinados fins, ocorrendo idêntica situação na idade provecta, quando as palavras como que se desprendem dos quadros da memória, traduzindo alterações do órgão do pensamento, modificado por desgaste. E como se explicar a tese da libido como fome sexual característica em todos os viventes? Freud deve ser louvado pelo desassombro com que empreendeu a viagem aos mais recônditos labirintos da alma humana para descobrir as chagas do sentimento e diagnosticá-las com o discernimento possível. Entretanto, não pode ser rigorosamente aprovado, quando pretendeu, de certo modo, explicar o campo emotivo das criaturas pela medida absoluta das sensações eróticas.
Criação, vida e sexo são temas que se identificam essencialmente entre si, perdendo-se em suas origens no seio da sabedoria divina. Por isso, estamos longe de padronizá-los em definições técnicas inamovíveis. Não podemos, dessa forma, limitar as loucuras humanas à função do sexo, pois seríamos tão insensatos quanto alguém que pretendesse estudar o sol apenas por uma réstia de luz filtrada pela fenda de um telhado. Examinando como força atuante da vida a face da criação incessante, o sexo, a rigor, palpitará em tudo, desde a comunhão dos princípios subatômicos à atração dos astros, porque então expressará a força de amor gerada pelo amor infinito de Deus. O ajuste entre o oxigênio e o hidrogênio decorrerá desse princípio no plano químico, formando a água de que se alimenta a natureza. O movimento harmonioso do Sol, equilibrando a família dos mundos na imensidade sideral, além de nutrir-lhes a existência, resultará dessa mesma energia no plano cósmico. E a própria influência do Cristo que se deixou crucificar em devotamento a nós outros, seus tutelados na terra, para fecundar de luz a nossa mente com vistas à divina ressurreição, não será, na essência, esse mesmo princípio estampado no mais alto teor de sublimação? O sexo, pois, não poderia ausentar-se do reino espiritual que nos é conhecido por ser de substância mental, determinando mentalmente as formas em que se expressa. Representa, desse modo, não uma energia fixa da natureza trabalhando a alma, e sim uma energia variável da alma com que ela trabalha a natureza em que evolve, aprimorando a si mesma. Apreciemo-la assim como sendo uma força do Criador na criatura, destinada a expandir-se em obras de amor e luz que enriqueçam a vida, igualmente condicionada à lei de responsabilidade que nos rege os destinos. Hilário, que ouvia atenciosamente as elucidações expostas, considerou que semelhante argumentação fazia-o compreender que a força sexual não se destinava simplesmente a gerar filhos. Aquela ponderação não me calou agradavelmente, pois julguei de todo inoportuna ante a elevação e a transcendentalidade a que Silas projetara o tema em estudo. Mas o assistente sorriu bem-humorado e respondeu: Na Terra é vulgar a fixação do magno assunto no equipamento genital do homem e da mulher. Contudo, é preciso não esquecer que mencionamos o sexo como força de amor nas bases da vida, totalizando a glória da criação. Foi ainda Sigmund Freud quem definiu o objetivo do impulso sexual como procura de prazer. Sim, a assertiva é respeitável em nos reportando as experiências primárias do espírito no mundo físico. Entretanto, é indispensável dilatar a definição para arredá-la do campo erótico em que foi circunscrita. Pela energia criadora do amor que assegura a estabilidade de todo o universo, a alma, em se aperfeiçoando, busca sempre os prazeres mais nobres. Temos assim o prazer de ajudar, o prazer de descobrir e o prazer de purificar, de redimir, de iluminar, de estudar, de aprender, de elevar. Temos ainda o prazer de construir e toda uma infinidade de prazeres condizentes com os mais santificantes estágios do espírito. Encontramos desse modo almas que se amam profundamente, produzindo inestimáveis valores para o engrandecimento do mundo, sem jamais se tocarem umas nas outras do ponto de vista fisiológico.
embora permutem constantemente os raios quintessenciados do amor para a edificação das obras a que se afeiçoam. Sem dúvida, o lar digno, santuário em que a vida se manifesta na formação de corpos abençoados para a experiência da alma, é uma instituição venerável sobre a qual se concentram as atenções da providência divina. Entretanto, junto dele dispomos igualmente das associações de seres que se aglutinam uns aos outros nos sentimentos mais puros em favor das obras de caridade e da educação. As faculdades do amor geram formas sublimes para a encarnação das almas na terra, mas também criam os tesouros da arte, as riquezas da indústria, as maravilhas da ciência, as fulgurações do progresso. E ninguém amealha os patrimônios da evolução a sós. Em todas as empresas do acrisolamento moral, surpreendemos espíritos afins que se buscam, reunindo as possibilidades que lhes são próprias na realização de empreendimentos que levantam a humanidade da terra para o céu. O próprio Cristo, nosso Senhor, para cimentar os alicerces do seu apostolado de redenção, chamou a si os companheiros da Boa Nova, que embora a princípio não lhe compreendessem a excelsitude, deles se fizeram apóstolos intimoratos, selando com o Mestre inesquecível um contrato de coração para coração, por intermédio do qual lançaram os fundamentos do reino de Deus na terra, numa obra de abnegação e sacrifício que constitui até hoje o mais arrojado cometimento do amor no mundo. Nesse ponto das elucidações que lhe fluíam do verbo afetuoso, permitiu-se o assistente mais longo intervalo. Percebendo, porém, que estimaríamos ouvi-lo mais amplamente sobre o sexo, qual é concebido entre os homens, de forma a enfileirar conclusões adequadas aos nossos estudos de causa e efeito, Silas voltou a dizer: Tais considerações que expendemos acerca de um tema assim tão vasto, externando-nos do ângulo mais elevado que a nossa mente é suscetível de abraçar, não nos dispensam do dever de exaltar a necessidade de sublimação da existência emotiva entre as criaturas. Sabemos que o sexo, analisado na essência, é a soma das qualidades femininas ou masculinas que caracterizam a mente. Razão porque é imprescindível observá-lo do ponto de vista espiritual, enquadrando-o na esfera das concessões divinas que nos cabe movimentar com respeito e rendimento na produção do bem. Entendo que vocês desejariam efetuar mais longa digressão educativa nesse domínio. Entretanto, cremos desnecessário minudenciar particularidades ao redor do assunto, porque conhecem de sobejo que, quanto mais amplo o discernimento do espírito, mais imperiosas se lhe fazem as obrigações perante a vida. O sexo no corpo humano é assim como um altar de amor puro que não podemos relegar à imundície, sob pena de praticar as mais espantosas crueldades mentais, cujos efeitos nos seguem invariáveis depois do túmulo. Silas, meu amigo, assistimos no mundo a todo um acervo de conflitos sentimentais que por vezes culminam em pavorosa delinquência. Homens que renegam os sagrados compromissos do lar, mulheres que desertam os deveres nobilitantes para com a família, pais que abandonam os filhos, mães que rejeitam rebentos mal nascidos quando os não assassinam covardemente. Tudo isso em razão da sede dos prazeres sexuais que não raro lhes situam os passos na senda tenebrosa do crime. Eu gostaria de saber, diante disso, se todas essas faltas acompanham o espírito além da armadura da carne que a morte consome. Como não, André?
Cada consciência é uma criação de Deus, e cada existência é um elo sagrado na corrente da vida em que Deus palpita e se manifesta. Por isso responderemos por todos os golpes destrutivos que vibramos nos corações alheios, e não nos permitiremos repouso enquanto não consertarmos valorosos o serviço de reajuste. Sr. Silas, então acompanhe meu raciocínio. Imaginemos que um homem tenha conduzido uma jovem à comunhão sexual com ele à caça de mero prazer dos sentidos, prometendo-lhe matrimônio digno para abandoná-la vilmente ao próprio desencanto depois de saciado em seus desejos. A pobre criatura desenganada, sem recursos para refugiar-se no trabalho respeitável, entrega-se ao meretrício. Diante disso, eu gostaria de saber: o homem será responsável pelos desatinos que a infelicitada companheira venha praticar, compreendendo-se que ele não terá marchado sozinho para semelhante aventura? É preciso reconhecer que todos responderemos pelos atos que efetuamos. Contudo, no caso em foco, se o homem não é responsável pelos delitos em que venha a falir a mulher desventurada, é ele inegavelmente o autor da desdita em que ela se encontra. E em desencarnando com o remorso da traição praticada, quanto mais luz se lhe faça no entendimento, mais agudo lhe será o pesar de haver cometido a falta. Trabalhará naturalmente para levantá-la do abismo a que ela se arrojou por segui-lo confiante, e irá reconduzi-la à reencarnação, em cujos liames se demorará, aceitando-a por esposa ou filha, de modo a entregar-lhe o puro amor prometido, sofrendo para regenerar-lhe a mente em desequilíbrio e resgatando a sua consciência entenebrecida pela culpa. Mas da mesma forma, notamos na sociedade terrestre homens arruinados por mulheres desleais que os precipitaram na criminalidade e no vício. O processo da reparação é absolutamente o mesmo. A mulher que lançou o companheiro nas sombras do mal, em despertando a luz do bem, não descansará enquanto não o reerguer para a dignidade moral diante das leis de Deus. Quantas mães vemos no mundo engrandecidas pela dificuldade e pela renúncia, morrendo cada dia entre a aflição e o sacrifício, para cuidar de filhos monstruosos que lhes torturam a alma e a carne? Em muitos desses quadros terríveis e emocionantes, oculta-se divino o labor da regeneração que só o tempo e a dor conseguem realizar. Tudo isso, meu amigo, nos obriga a reconhecer que, nas falhas do campo genésico, temos a considerar, acima de tudo, a crueldade mental que praticamos em nome do amor. Isso mesmo, André. Na perseguição ao prazer dos sentidos, costumamos armar as piores ciladas aos corações incautos que nos ouvem. Contudo, fugindo à palavra empenhada ou faltando aos compromissos e votos que assumimos, não nos precatamos quanto à lei de correspondência que nos devolve inteiro o mal que praticamos, e em cuja intimidade as bênçãos do conhecimento superior nos agravam as agonias, de vez que, no esplendor da luz espiritual, não nos perdoamos pelas nódoas e chagas que trazemos na alma. Isso para não falar dos crimes passionais perpetrados na sociedade humana todos os dias, pelos abusos das faculdades sexuais destinadas a criar a família, a educação, a beneficência, a arte e a beleza entre os homens. Esses abusos são responsáveis não apenas por largos tormentos nas regiões infernais, mas também por muitas moléstias e monstruosidades que ensombram a vida terrestre. Porquanto os delinquentes do sexo que operaram o homicídio, o infanticídio, a loucura, o suicídio,
a falência e o esmagamento dos outros, voltam à carne sob o impacto das vibrações desequilibrantes que puseram em ação contra si próprios. E são muitas vezes as vítimas da mutilação congênita, da alienação mental, da paralisia, da senilidade precoce, da obsessão enquistada do câncer infantil, das enfermidades nervosas de variada espécie, dos processos patogênicos inabordáveis e de todo um cortejo de males decorrentes do trauma perispirítico que, provocando desajustes nos tecidos sutis da alma, exige longos e complicados serviços de reparação a se exteriorizarem com o nome de inquietação, angústia, doença, provação, desventura, idiotia, sofrimento e miséria. Aliás, muito antes da pompa terminológica das escolas psicanalíticas modernas, que se permitem arrojadas conjecturas em torno das flagelações mentais, há quase 20 séculos ensinou-nos Jesus que todo aquele que comete o mal é escravo do mal. E podemos acrescentar que, para sanar o mal a que houvermos escravizado o coração, é imprescindível sofrer a purgação que o extirpa. E como solucionar os problemas inquietantes da inversão? Não será preciso alongar elucidações. Considerando-se que o sexo, na essência, é a soma das qualidades passivas ou positivas do campo mental do ser, é natural que o espírito acentuadamente feminino se demore séculos e séculos nas linhas evolutivas da mulher, e que o espírito marcadamente masculino se detenha por longo tempo nas experiências do homem. Contudo, em muitas ocasiões, quando o homem tiraniza a mulher, furtando-lhe os direitos e cometendo abusos em nome de sua pretensa superioridade, desorganiza-se ele próprio a tal ponto que, inconscientemente e desequilibrado, é conduzido pelos agentes da lei divina a renascimento doloroso em corpo feminino, para que, no extremo desconforto íntimo, aprenda a venerar na mulher sua irmã e companheira, filha e mãe diante de Deus, ocorrendo idêntica situação à mulher criminosa que, depois de arrastar o homem à devassidão e à delinquência, cria para si mesma terrível alienação mental para além do sepulcro, requisitando quase sempre a internação em corpo masculino, a fim de que nas teias do infortúnio de sua emotividade saiba edificar no seu ser o respeito que deve ao homem perante o Senhor. Nessa definição, porém, não incluímos os grandes corações e os belos caracteres que, em muitas circunstâncias, reencarnam em corpos que lhes não correspondem aos mais recônditos sentimentos, posição solicitada por eles próprios no intuito de operarem com mais segurança e valor não só o acrisolamento moral de si mesmos, como também a execução de tarefas especializadas através de estágios perigosos de solidão em favor do campo social terrestre que se lhes vale da renúncia construtiva para acelerar o passo no entendimento da vida e no progresso espiritual. Compreendemos que Silas se desincumbira brilhantemente da tarefa de esclarecer-nos, condensando em palavras singelas luminosa síntese de vasto assunto, que de certo em nossa conceituação exigiria vários compêndios para ser devidamente analisado. E eu, contudo, como quem desejava estudar todas as questões tangentes, voltei a perguntar. Sr. Silas, já que nos detemos em matéria de sexologia na lei de causa e efeito, como interpretar a atitude dos casais que evitam os filhos
dos casais dignos e respeitáveis sob todos os pontos de vista que sistematizam o uso dos anticoncepcionais. Se eles, André, não se descambam para a delinquência do aborto, na maioria das vezes são trabalhadores desprevenidos que preferem poupar o suor na fome de reconforto imediatista. Infelizmente para eles, porém, apenas adiam realizações sublimes, às quais deverão fatalmente voltar, porque há tarefas e lutas em família que representam o preço inevitável de nossa regeneração. Desfrutam a existência procurando inutilmente enganar a si mesmos. No entanto, o tempo espera-os inexorável, dando-lhes a conhecer que a redenção nos pede esforço máximo. Recusando acolhimento a novos filhinhos, quase sempre programados para eles antes da reencarnação, emaranham-se nas futilidades e preconceitos das experiências de subnível, para acordarem depois do túmulo sentindo frio no coração. E sobre o aborto provocado, Sr. Silas? Diante da circunspecção com que a sua palavra reveste o assunto, é de se presumir que seja a ele falta grave. Será ainda melhor dizer, é um doloroso crime. Arrancar uma criança ao materno seio é infanticídio, confesso. A mulher que o promove ou que vem a disfarçar semelhante delito é constrangida por leis irrevogáveis a sofrer alterações deprimentes no centro genésico de sua alma, predispondo-se geralmente a dolorosas enfermidades, quais sejam a metrite, o vaginismo, a metralgia, o enfarte uterino, a tumoração cancerosa. Flagelos esses com os quais muitas vezes desencarna, demandando o além para responder perante a justiça divina pelo crime praticado. É então que se reconhece rediviva, mas doente e infeliz, porque pela incessante recapitulação mental do ato abominável, através do remorso, reterá por tempo longo a degenerescência das forças genitais. E como se recuperará dos lamentáveis acidentes dessa ordem? Imaginem vocês, meus amigos, a matriz mutilada ou deformada na mesa da cerâmica. De certo que o oleiro não se utilizará dela para a modelagem de vaso nobre, mas aproveitar-lhe ao concurso em experimentos de segunda e terceira classe. Da mesma forma, a mulher que corrompeu voluntariamente o seu centro genésico receberá de futuro almas que viciaram a forma que lhes é peculiar, e será mãe de criminosos e suicidas no campo da reencarnação, regenerando as energias sutis do perispírito através do sacrifício nobilitante com o que se devotará aos filhos torturados e infelizes de sua carne, aprendendo a orar, a servir com nobreza e a mentalizar a maternidade pura e sadia, que acabará reconquistando ao preço de sofrimento e trabalho justos. Hilário e eu emudecemos, e a face da lógica em que se baseavam as anotações de Silas, não tive coragem de prosseguir perguntando, absorvido então pelo temor de aprofundar em excesso num terreno em que terminaria por esbarrar nos detritos de meus próprios erros, preferindo assim o silêncio para